Olá amigos, como vocês estão? Então, nesse vídeo eu quero discutir um pouco a respeito dos irmãos Karamazov. Esse é o segundo vídeo, né, esse vídeo aí que eu intitulei graças ao pós-fácil do Paulo Bezerra, que é o tradutor da obra, A Dignidade sob o Signo do Desvario. O primeiro vídeo eu discuti um pouco sobre o drama, né, da obra. Então, assim, o primeiro vídeo é indicado para quem nunca leu os irmãos Karamazov e quer ter uma ideia do que vai encontrar, tá? Eu tentei o máximo possível não dar spoilers naquele vídeo, no primeiro, né? E eu queria só fazer mais uma sinopse ali do drama, dos personagens principais e tal. Esse vídeo, ele é um vídeo mais voltado para quem já leu a obra, né? Então aí pra gente discutir um pouco, fazer uma análise aí, eu compartilhar com vocês um pouco dos meus insights a respeito dessa leitura, tá? Então, se você não viu, não leu o livro, e está procurando mais uma resenha geral, um sinopse geral da obra, vai ver o vídeo 1. Agora, se você já viu, já leu o livro, não tem problemas com spoilers, e quer saber mais uma questão mais sobre o cenário em volta do drama, esse é o vídeo que você está procurando, tá bom? Então, gente, vamos lá. No outro vídeo eu já falei a respeito um pouco do drama, né, dos personagens principais, e nesse eu queria discutir algumas questões. Bem, é claro e óbvio, assim, que esse livro do Dostoiévski, ele é um objetivo de fazer uma síntese, assim, de todas as suas obras. Então a gente encontra nesse livro do Dostoiévski quase que assim, um resumo da sua obra literária como um todo, né? Então, muito do que a gente vai encontrando nos outros livros, a gente encontra nesse. Esse livro publicado em 1880, então é o último romance do Dostoiévski, e aqui a gente tem uma síntese do pensamento do Dostoiévski, um pouco do que ele pensava. E claro, esse livro é um retrato, assim, bem claro da Rússia, né, do século XIX. Então, se a gente quer ter uma visão mais ou menos de como era a Rússia do século XIX, uma Rússia muito ainda aristocrática, nobre, com a burguesia surgindo, né, mas ainda não consolidada, a gente pode ter os irmãos Karamazov como base, para a gente ter um vislumbre, né, desse período na Rússia. E além disso também a gente consegue ter uma visão bem ampla daquilo que o Dostoiévski estava querendo discutir, daquilo que o Dostoiévski estava querendo abraçar, assim. E aí eu acabei utilizando esse nome, né, o desvario, a dignidade sob o signo do desvario, porque o Paulo Bezerra, inclusive eu aconselho muito a tradução da História 34 do Paulo Bezerra, porque é direto do russo, então é uma tradução muito boa. Mas porque o pós-fácil do Paulo Bezerra é muito bom para nos ajudar a vislumbrar assim, algumas questões, né? E aí, em determinado momento, esse aqui é o volume, deixa eu pegar aqui para dar uma lida, ele fala o seguinte, né? O Paulo Bezerra, ele fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele está falando sobre o Dimitri, né?
ao caos que caracteriza o comportamento dessa classe na fase de transição histórica representada no romance, né? Então ele está falando sobre a nobreza, corresponde um epiteto de desvairado, que define o comportamento de Dmitri do início ao fim do romance. Dmitri se entrega às farras desvairadas e esbanjamentos desvairados. Nutre uma paixão desvairada por Gustinga e luta desvairadamente contra o pai pelo ressarcimento da herança deixada pela mãe. Aliás, sob o signo do desvario transcorre toda a ação do romance. Mas Dmitri Karamazov combina o desvario com um sentido de dignidade, tão arraigado que chega a prejudicar a si mesmo durante os depoimentos prestados ao promotor e ao juiz de instrução em seu julgamento. Então, a gente percebe que o que caracteriza muito dos personagens dos irmãos Karamazov é essa dignidade ofendida, principalmente a respeito do Dmitri, né, que, querendo ou não, vai ser o personagem principal dos irmãos Karamazov. Por mais que o objetivo do Dostoiévski era que fosse o Alyosha, né, o Alexei, que esse seria só uma introdução para o volume, para o livro que ele iria escrever sobre o Alyosha, que nunca foi escrito. Né, o Dostoiévski morre antes. Mas o personagem principal acaba sendo o Dmitri mesmo, né? Ele e o Ivan, enfim. Mas então a gente tem essa questão da dignidade. E inclusive no outro vídeo que eu falei, que eu fiz, se você não tiver assistido, eu falo um pouco a respeito disso, né? Do amor que ele nutre para com a Katia, né? Que é, na verdade, um amor embasado na ofensa, né? Dessa dignidade que foi ofendida, porque em um determinado momento a Katia teve que se humilhar para conseguir salvar o pai, né? Então ela se humilha para o Dmitri e depois a vida dá um giro e é o Dmitri que passa a ser, de certa forma, humilhado pela Katia, que precisa da ajuda dela, né? Então a gente tem um retrato disso. E esse retrato é um claro retrato da nobreza, da aristocracia russa, que em um determinado momento a gente tem, então, a ascensão da burguesia. E o Fyodor, né, o Fyodor Karamazov, o pai da família, ele é um claro exemplo da burguesia, dessa burguesia que está em ascensão. Então ele não é um cara que vem de uma família nobre, aristocrática, ele não é alguém que tem um nome, né, forte a zelar. Ele, na verdade, é um cara que conseguiu dinheiro e conseguiu fortuna através do comércio e através dos dotes das esposas dele, né? Então, através do casamento, ele foi conseguindo ascender socialmente. Então, a gente tem esse retrato, o Fyodor é um retrato, assim, a gente poderia dizer, dessa burguesia, que é uma burguesia, a princípio, sem nenhuma virtude, sem nenhuma dignidade, né? Então, a gente tem esse retrato, assim, de que não tem algo para zelar, que a nobreza teria, né? A tradição, os bons costumes. E a gente tem também essa nobreza com uma dignidade ofendida, né? E sob o signo do desvario, que seria então esse momento único na história ali russa, que a gente está tendo uma... qual seria a palavra? Me fugiu agora a palavra. Mas é um despedaçamento daquele mundo. Então a gente está vendo um mundo que está sob um desvario. Então as verdades que haviam sido consolidadas durante muitos anos estão sendo colocadas em xeque, estão sendo colocadas em questionamento, né? Então, o valor da tradição, o valor dos bons costumes. Então, a gente tem uma ascensão do socialismo, e esse livro, ele é uma crítica ao socialismo, né? Ele é uma crítica também à religião cristã ortodoxa, né? O Fyodor vai tecer uma crítica quanto mais à igreja, à instituição, à religião, mas ele também critica o socialismo, de certa forma. E quando a gente for falar sobre o Grande Inquisidor, que é a parte, o zenite, o apogeu desse livro, né, que para mim, pelo menos, foi assim, grande parte. Eu já tinha lido o Grande Inquisidor várias outras vezes, inclusive na minha graduação de História, mas quando eu li ele imerso naquele universo foi outra leitura, inclusive porque o capítulo anterior ao Grande Inquisidor é muito importante também. Eu poderia dizer que é tão importante quanto, se não o mais importante, que é a revolta, né, que o Ivan se encontra com a Alyosha ali naquele café e eles estão conversando. O Ivan, aquele reflexo de pureza, aquele reflexo de assim, quase como que de Jesus, assim, um pouco de mediador entre os homens, né? E o Ivan como esse intelectual perturbado, esse intelectual angustiado, né? Mas voltando então, inclusive nessa parte, o livro vai ser também uma crítica a isso, né? Então o
Dostoiévski está criticando a igreja, está criticando ali o cristianismo institucional e também está criticando o socialismo. E não tanto só uma questão mais do socialismo em si, né, que ele critica, que ele vê como talvez a perca total dos valores, né, a perca total das virtudes. Então essa questão vai ser muito debatida ao longo do livro. Inclusive a frase principal, quando as pessoas lembram dos irmãos Karamazov, que é "se não há Deus, tudo é permitido", que é uma frase que o Ivan nunca falou, né? Que é distorcida por um dos personagens, que é o Rakitin, e depois foi distorcida ao longo do tempo, né? Mas o que na verdade o Ivan fala é: se não há Deus, não há virtude. Se eu não me engano é isso. Deixa eu... Me ajuda, Paulo Bezerra. Mas aqui eu acho que é isso mesmo que ele fala. Não há virtude se não há imortalidade. Essa é a frase que o Ivan fala, né? Então, que as pessoas ao longo do tempo traduziram para: se não existe Deus, tudo é permitido. Mas a frase, na verdade, é: não há virtude se não há imortalidade. Então ele está discutindo justamente sobre essa questão da virtude, dessas questões que fundaram e embasaram a Rússia. Então, no tribunal mesmo, que a gente está vendo, né, no julgamento do Dmitri, a gente está vendo isso, a gente está vendo esses dois mundos que estão se colidindo, né, um mundo mais liberal e um mundo mais, assim, mais conservador, mais voltado aos costumes, e tem-se muito apego a isso, a grande Rússia, a mãe Rússia, aquilo que foi nos fundamental, aquilo que nos fundamentou. Então, na verdade, o livro está debatendo sobre isso, sobre uma crescente, uma filosofia crescente, um movimento crescente, que é o socialismo. A gente também pode falar numa questão um pouco do niilismo, né? Essa questão de não crer em nada, de não crer em nenhuma virtude. Então, Dostoiévski está tentando construir e criar um espaço ali para dialogar esses dois mundos que estão se colidindo, que é muito da alma do próprio Dostoiévski, do que ele angustia, do que estava sendo ele, dos grandes questionamentos a respeito dele, né? Porque o Dostoiévski rejeita o cristianismo institucional, a religião ortodoxa enquanto instituição, mas ele vai rejeitar também o socialismo enquanto vertente política. E o que é interessante é que ele vai rejeitar o cristianismo institucional e o socialismo enquanto vertente política, mas o que ele talvez deseja, o que fica um pouco aparente no final do livro, é que ele quer uma combinação dos dois, né? Ele quer um socialismo cristão, a gente poderia dizer assim. Inclusive, o Paulo Bezerra fala: isto ele apresenta como contraponto à desintegração química da sociedade fundada no egoísmo e no deboche dos ricos e fortes contra os pobres e indefesos. Embasado no sentimento de fraternidade ético-religiosa, é o que o Paulo Bezerra está explicando no fim, porque o fim parece um pouco que não tem nada a ver com o livro, né? Aquele fim do Aliotia junto com aquelas crianças, parece mais um final assim, infantil da Disney, né? Que é aquela coisa mais assim, infantil mesmo, né? Mas ele está explicando isso, ele está falando, olha, desintegração, era essa palavra que eu estava procurando. A sociedade fundada no egoísmo, no deboche dos ricos e fortes contra os pobres e indefesos. Embasados no sentimento de fraternidade ético-religioso, o discurso que encerra o romance traduz, de fato, uma concepção de socialismo cristão, que foi uma marca ideológica do próprio Dostoiévski, né? Então, por exemplo, entrando na questão do grande inquisidor, que é aquela parte principal, o grande inquisidor é esse cara, né, que acredita que as coisas podem ser feitas na força, né, que as pessoas não devem ter liberdade, que as pessoas não devem ter autonomia. Então, ele está, né, torturando as pessoas, matando as pessoas, e aí Jesus aparece, e aí ele fica puto, né? Claro, Jesus veio atrapalhar, você veio atrapalhar a minha obra, você veio atrapalhar o que eu estou fazendo aqui, né? Você achou que era só assim, falar, me sigam que a galera vai te seguir. Não, tem que ser na força, tem que ser na violência, né? Só que no fundo, o grande inquisidor quer o bem, assim, digamos, né? Ele quer que as pessoas sigam o caminho de Jesus, entre aspas. Mas ele não percebe que, querendo o bem, ele está fazendo o mal. Ou ele percebe e ele fala, tipo assim, esse é o preço a ser pago. É aquela ideia do que, tipo assim, o fim justifica os meios. É aquela ideia, aquela filosofia ali, né? E isso talvez seja uma ideia que o Dostoiévski, e aqui eu já estou colocando a minha leitura, talvez traga do socialismo, né? Assim, de que querendo fazer o bem e querendo lutar contra a opressão, e querendo lutar contra a pobreza, contra a miséria, né? E ao mesmo tempo a injustiça social, pode se fazer muito mal, como de fato fez, né? Então o Dostoiévski está colocando esse contraponto ali,
né? E também está se contrapondo a uma questão mais do domínio da igreja, do domínio das ideias, do pensamento, né? Então se percebe que ele contrapõe os dois lados, né? Tanto o lado mais liberal quanto o lado mais conservador. E o que ele está buscando é ali um meio termo ali o equilíbrio daquela balança, né? Mas a grande discussão também é a respeito da existência, da vida humana, né? Do que dá sentido para a existência. Porque essa frase do Ivan, né? Se não há imortalidade, não há virtude, é isso mesmo? Gente, deixa eu ler aqui a passagem que pode ser mais interessante. Ele fala a questão religiosa. Se não existe Deus, nem a imortalidade da alma, tudo é permitido. Essa frase é mais comum, usada como uma espécie de axioma, praticamente todos os que discutem a religiosidade de Dostoiévski. Se é axioma, dispensa questionamentos. Atribuída a Ivan Karamazov, a frase seria a prova inequívoca da angústia religiosa que caracteriza o próprio escritor. Contudo, né, Rakitin atribui a seguinte frase a Ivan: não existe a imortalidade da alma, então não existe tampouco a virtude, logo tudo é permitido. A afirmação semelhante é feita pelo diabo em seu diálogo com Ivan. Ivan afirma, não há virtude senão a imortalidade. Tá? Então, essa questão, não há virtude senão a imortalidade. Ele está discutindo essa questão da moral, né? Do que nos faz escolher o bem. Tendo, então, ele trabalha isso como no Grande Inquisidor, tendo o homem a liberdade de poder escolher entre o bem e o mal, o livre-arbítrio, o que nos faz escolher pelo bem? Né? Então ele fala, olha, o que muitas vezes faz as pessoas escolherem pelo bem é a imortalidade. Por quê? Porque se o ser humano for imortal, se existir a imortalidade da alma mesmo, se existir uma vida após essa, vai ter um julgamento. Então a concepção cristã vai ter um julgamento, os bons vão herdar o céu e os maus vão ser condenados ao inferno. Então o que nos faz escolher o bem e fazer o bem é essa percepção, essa ideia de que existe um inferno e existe o céu. Né, de que a alma é imortal. Então, que a gente não pode simplesmente fazer maldades aqui e que quando a gente for a vida após a morte, a gente não vai arcar com isso. Nós vamos arcar sim, né, vamos ter consequências sim. Mas espera aí, e se não há imortalidade da alma? Então a discussão não é tanto uma discussão a respeito se Deus existe ou não, percebe? Perceba isso. Né? Até porque para mim o Ivan ele não é ateu. Ele não é assim, sabe, aqueles ateus entre aspas, militantes, né? Que quer que todo mundo pare de acreditar em Deus. Ele não é esse cara, ele é, por ele dizer, um agnóstico, assim. Deus pode existir ou não, isso não importa, né? Pode existir ou não, a questão é o mundo aqui, a vida humana. Deus existindo ou não, a vida humana é uma merda, é um sofrimento. Crianças são violentadas, crianças são mortas, desgraças, injustiças. Esse é a angústia do Ivan. Né? Por que há tanta maldade no mundo? Então, assim, quando no encontro com o café que ele tem ali com o Eliot, ele vai trinchando coisas assim, cara, eu fiquei mal, assim, sabe? Eu fiquei angustiado. E olha porque eu já tinha lido essa passagem em outra oportunidade. Mas eu fiquei angustiado, porque realmente se você liga o jornal, você vê, sabe? E quando é uma maldade com um adulto, você até fala, tudo bem, faz parte, o mundo é mau. Mas quando é uma injustiça, quando uma barbárie feita com crianças, assim, que você, sabe, aquilo te deixa um mal-estar, assim, né? Pelo menos você tem alguma bondade, você fica assim, sabe, angustiado com aquilo. Então esse é o questionamento do Ivan, cara. Por que o mundo é tão mal? Por que a vida humana e a humanidade essa miséria é tão destruidora, né? E essa é a questão, então, o que nos faz escolher pelo bem? O que nos faz escolher pelo bem é a imortalidade, é a ideia de que existe um Deus que vai nos punir ou nos recompensar. É por isso que ele fala, inclusive, Ivan fala, olha, se Deus não existir, ele certamente teria que ser inventado. Ele certamente teria que ser criado, porque é ele que dá coesão à sociedade. Porque sem a figura de Deus, sem a concepção de que existe uma vida após a morte, de que existe uma imortalidade e que existe Deus para nos punir ou nos recompensar, a sociedade se desintegra, a sociedade, a civilização humana se desintegra, se despedaça, porque ninguém vai estar se importando. Então essa questão, se não há virtude, se não há imortalidade, não há virtude, não há bem, tudo é permitido. Tipo assim, sabe? Desculpa a palavra, mas tá com foda-se, porque o que vai importar? E esse é o grande questionamento, e esse é o grande questionamento que nós temos que fazer. Tanto aqueles que acreditam na existência de Deus, quanto aqueles que não acreditam. Né? Então, assim, o que nos faz falar que tal coisa é errada? Por que matar crianças é errado?
né? Porque estuprar, violentar, torturar pessoas é errado. Então existe esse questionamento. Não tem virtude, não tem uma coisa que nos garanta isso. Ah, razão, então a gente tem uma ideia, né? Alguns filósofos vão argumentar da razão, de que o ser humano não é mais um animal, mas no fundo, não existe uma resposta para isso. Né? Não tem uma justificativa que nos justifique e nos argumente fazer o bem. Não tem, sabe? Eu sei que existem, claro, muitas justificativas e tal, não estou querendo entrar nesse debate, nem estou defendendo uma causa anti-ateísmo, não é isso. Mas essa questão, então, que atormenta o Ivan. E, ao mesmo tempo, aqueles que acreditam em Deus também, né? De, cara, tá, Deus existe e o mundo é tão ruim, porque o mundo é tão ruim. Porque o que o Ivan tá questionando ali é o seguinte, ele fala, cara, por que Deus fez o mundo tão mal, tão ruim? Né? E aí a indignação dele é isso, olha... Aí o que as pessoas justificam, falam, não, mas isso aqui é o melhor mundo... É o melhor mundo possível, dentre as variáveis é o melhor mundo possível, ou há muita beleza no mundo, porque realmente há, e o mundo é isso, né? Esse caos e essa beleza. Mas aí, sabe, ele fica tipo assim, sabe, se esse é o preço a ser pago para ter um mundo bom, porque depois ele vai vir, Jesus vai vir, vai restaurar o mundo, olha, cara, quer saber, eu não quero participar disso, para mim não faz sentido. Então essa é a angústia dele, né? Essa é a angústia do Ivan, cara, não há sentido justificativa para virtude nesse ponto, né? E isso é muito interessante, isso é algo que acho que não há uma resposta tanto conclusiva para isso e definitiva, né? E por isso que a última parte do capítulo tão importante quanto o Grande Inquisidor, que é a revolta, é tão interessante, e eu quero terminar lendo essa passagem, né? Que é o Ivan falando. Não quero harmonia. Por amor à humanidade, não a quero. Quero antes ficar com os sofrimentos não vingados. O melhor mesmo é que eu fique com meu sofrimento não vingado e minha indignação não saciada, ainda que eu não esteja com a razão. Ademais, estabelecer um preço muito alto para a harmonia. Não estamos absolutamente em condições de pagar tanto para entrar nela. É por isso que me apresso a devolver meu bilhete de entrada. E se sou um homem honrado, sou obrigado a devolvê-lo quanto antes. E é o que eu estou fazendo. Não é Deus que não aceita. Então a questão não é Deus, não é tanta religião. Não é Deus que não aceita ali hoje. Estou apenas lhe devolvendo o bilhete de forma mais respeitosa. O problema dele não é com Deus, o problema dele com ele é com o mundo, com a existência. E ele fala, olha, não existe justificativa plausível para essa existência. Simples assim. E eu não quero esse bilhete, né? E aí o Eliot fala, isso é revolta, prefere o Eliot baixinho olhando para o chão. O Eliot fica totalmente angustiado, né? Revolta, aí Ivan fica pistola, né? Eu não gostaria de ouvir essa palavra de tua parte, disse sinceramente Ivan. Podes talvez viver com revolta, mas eu quero viver. Dize-me francamente, eu te conclamo, responde. Imagina que tu mesmo eriges o edifício do destino humano com o fim de, concluída a obra, fazer as pessoas felizes e finalmente lhes dar paz e tranquilidade. Mas para isto é necessário e inevitável suplicar uma única minúscula criaturinha. Aquela mesma criancinha que bateu com um punhozinho no peito. E sobre suas lágrimas não vingadas fundar esse edifício. Tu aceitaria ser o arquiteto em tais condições? Responda e não minta. Não aceitaria. Proferiu Eliot em voz baixa. Então essa é a questão. Eu acho que aqueles que creem em Deus devem se questionar, né? Você construiria um mundo sabendo que esse mundo no final vai ser um mundo de paz, de harmonia, não vai ter dor nem sofrimento. Mas para isso, uma única criança vai ter que sofrer um suplício horrível. Você construiria esse mundo? E a Eliot fala, não, eu não conseguiria. Mas Deus conseguiu, né? Deus construiu esse mundo e a gente tem essas questões. Então, esse é o grande dilema aí deste livro grandiosíssimo, e eu acho que é o dilema da humanidade. Porque, igual eu falo no outro livro, eu acho que Karamazov é um apelido, um sinônimo para a humanidade. Para esse dilema do bem e do mal que habita dentro da gente. Mas é isso, então. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vieram até aqui, um abraço apertado. Deixe aí seus comentários e sigamos juntos, tá bom? Tchau, tchau.